Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha no Dedicação Delta. E hoje o objetivo nosso é trabalhar com essa maratona da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, questões FGV. E desta vez vou trabalhar com vocês, ao invés de direito penal, legislação penal especial. Ou seja, vamos conversar sobre várias questões aqui envolvendo legislação penal especial com a pegada da banca da FGV. Portanto, não perca a oportunidade de ver cada detalhe que a gente trouxe aqui com muito carinho para você assistir, para você pegar e você aprender um pouquinho mais sobre a parte de legislação penal especial, certamente para aprimorar sua preparação rumo ao seu tão sonhado distintivo da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e também para as bancas que envolverem, para os concursos, né, que envolverem banca FGV. Eu sou Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e venho com vocês aqui como coordenador e professor do Dedicação Delta para que a gente possa, sim, juntos, estarmos aí mais conectados possíveis com a finalidade de aprimorar vocês em estudo específico de concurso de carreiras policiais. No caso aqui, eu trouxe questões voltadas ao concurso público da FGV, mas para o cargo de delegado de polícia vai ser muito importante você ver essa pegada da banca. Embora para outros cursos concurso envolvendo FGV, a gente sabe ali como é que é o estilo desta banca, tá? Se você ainda não nos segue, clica aqui para nos seguir. Clica também no sininho de notificações para que todas as vezes que tivermos vídeos novos, vocês possam aí ter um acesso a um conteúdo rápido, aprimorado e muito bem focado para os seus estudos, tá? Você gostou do vídeo? Clica aqui no curtiu, que isso fortalece o nosso canal. Sem mais delongas, sigam também a gente na rede social, no Instagram, no próprio @dedicação delta, quando é @Instagram, deve ter alguma coisa nesse sentido. Enfim, sem mais delongas, eu queria trazer para vocês aqui já a primeira questão. Lembremos que hoje vamos trabalhar com legislação penal especial, tá bom? Vamos lá, meu povo. No pacote que a gente quer conversar aqui de legislação especial, gostaria que vocês vissem esta primeira questão que vai trabalhar com a lei de lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro, tá? Em relação às medidas assecuratórias da lei 9613 de 1998, ó, um bizu para vocês aqui desde já, tá? Marquem a questão. A caneta é feita para isso, galera. Ó, marca lá mais ou menos os pontos dentro da questão que vão chamando a atenção para que vocês não possam perder o fio da meada, tá? As medidas assecuratórias da lei 9613, que é a lei de lavagem de capitais, assinale a afirmativa correta. Cuidado com isso, porque pode vir a palavra exceto, pode vir a palavra incorreta, tá? No caso aqui nós queremos a correta. Beleza? Então vamos lá. No arresto, são atingidos bens adquiridos, quaisquer adquiridos com proventos do crime. Não, arrestos são para bens lícitos. No arresto, são atingidos bens de origem ilícita. Não, bens lícitos. E ao final perdimento. No sequestro, aqui nós estamos falando de bens ilícitos, tá? Ilícitos. São afetados bens lícitos, tá errado, são bens ilícitos, seja produto ou proveito do crime, servindo como garantia patrimonial para ressarcimento. Na hipoteca legal, são atingidos bens de origem ilícita, não, bem de origem lícita, e final perdimento para posterior ressarcimento. E por fim, no sequestro são atingidos bens móveis e imóveis, ainda que transferidos a terceiros, tá? Então, para a gente poder entender que aqui nós temos de fato no sequestro bens móveis, começa com bens imóveis, pode atingir também bens móveis, ainda que transferidos a terceiros. Portanto, letra E é a letra A alternativa a ser marcada e vamos explicar alguns pontos da lei. Vamos lá. Primeiro, lembrar que a 9613 de 1998, que é a lei de lavagem de capitais, que não cai no concurso, mas despenca em muitos deles, vai dizer que o juiz, que poderá fazer de ofício a requerimento do Ministério Público por representação do delegado de polícia, que vocês querem aí, ouvido o MP em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal. Marquem isso, tá? Poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em seu nome por interpostas pessoas. Pode acontecer isso. Colocar uns laranjões no meio aí, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei
ou das infrações penais antecedentes. O parágrafo 4º do artigo 4º vai dizer que poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos e valores para reparação do dano decorrente de infração penal antecedente ou da prevista nessa lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas, tá? O artigo 17A, eu trouxe ele aqui, porque eu queria que a gente trabalhasse no próximo slide, um tema interessante, que é o seguinte, que, olha, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Por quê? Porque aqui, quando a gente vai trabalhar com os três fenômenos do arresto, do sequestro e a hipoteca, vamos lembrar que a arresto é a apreensão de bens ou imóveis lícitos, tá bom? Visa garantir futura indenização decorrente do ilícito. É uma medida preparatória da hipoteca, mas também podendo atingir ali eventuais bens móveis, uma parte dela com medida preparatória dessa hipoteca, tá bom? Então vamos lá. Já o sequestro, ele vai para bem móvel ou imóvel de origem ilícita, diferente do arresto. Então, ele visa garantir ressarcimento da vítima também, mas impedir que o criminoso ele fique oferindo benefício por causa da infração penal. Dê uma olhadinha quando for falar de arresto no artigo 136 do CPP e quando for falar de sequestro, dê uma olhadinha no artigo 125 do CPP. Fora o que a gente já trouxe aqui, dispondo no dispositivo referente à lei de lavagem de capitais, tá? Já a hipoteca, ela é sobre bens imóveis, por isso que o arresto é preparatório para a hipoteca quando se tratar de bem imóvel, tá bom? E também na hipoteca de bem de origem lícita, porque visa garantir futura indenização decorrente do ilícito. Portanto, se a gente quiser trocar em miúdos, arresto é para bem lícito, hipoteca é para bem lícito e o sequestro para bem ilícito. Fechou? Marquem isso, tá? A hipoteca para bem imóvel, o arresto para bem móvel ou imóvel e o sequestro é para bem imóvel ou móvel, tá? O STJ nos traz uma decisão, eu faço questão de trazê-la para vocês também, que é a medida securatória de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 4º, parágrafo 4º, 963, que nós acabamos de falar dela, pode atingir bens de origem lícita ou ilícito, ou seja, aqui nós estamos falando tanto de um arresto, quanto de um sequestro, quanto de uma eventual hipoteca, adquiridos antes ou depois da infração penal, bem como de pessoa jurídica ou familiar não denunciado, quando houver confusão patrimonial. Muito interessante essa decisão, vocês precisam estar atentos a elas aí, tá bom? Marcada a questão, vamos para a próxima, né? Vamos lá. Daniel foi flagrado em posse de grande acervo de fotografias e vídeos de pornografia infantil e juvenil. Já começamos a pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos crimes previstos neste Estatuto envolvendo atos que materializam a pedofilia. Tá? Mais ou menos aqui. Acervo esse armazenado digitalmente, ótimo. Ficou comprovado, e aqui é importante o comprovado, ainda que em momento anterior, havia compartilhado acervos do mesmo teor, mediante o uso de programa de compartilhamento de dados. Ou seja, ele não apenas armazenava, porque isso ficou comprovado anteriormente, quanto também compartilhava. São crimes distintos. E é aí que vai bater a situação. Tá? Pode ter os dois? Será? Configura bis in idem? Vamos lá. E na própria questão, estou falando que nós estamos trabalhando questões da FGV, ela já trouxe expressamente os dois tipos penais. O primeiro 241A e o segundo 241B. Vamos lembrar que o 241A vai falar oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou de pornografia envolvendo criança ou adolescente, tá? Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vamos lá. Já o artigo 241B vai falar adquirir, possuir ou armazenar, opa, tá aqui, por qualquer meio, fotografia,
vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A grande questão é, será que eu poderia compartilhar sem ter armazenado? Pode, é possível. Então, é por isso que se fala dessa viabilidade destes dois crimes acontecerem em concurso material. Nessas circunstâncias, vamos lembrar que as alternativas foram: Daniel deverá responder apenas pelo delito 241-A, diante da consumação, da consumção, né, o princípio da absorção do 241-B, não é esse o entendimento do STJ. Apenas o delito do 241-B, em razão de não esgotamento de sua potencialidade lesiva? Não é posicionamento do STJ. Pelos delitos 241-A e 241-B, ambos do ECA, em concurso material? Sim, essa letra C é o que o STJ tem entendido. Pelos delitos dos artigos 241-A, 241-B, ambos do ECA, em concurso formal? Não, concurso material. Pelos delitos dos artigos 241-A e 241-B, ambos do ECA, em continuidade eletiva? Também não. Vai ler sobre continuidade eletiva, ó, concurso material 69, concurso formal 70, crime continuado 71, lá do nosso Código Penal. Leitura obrigatória, tá? Vamos lá, então a letra C que a gente tem que marcar, mas vamos lembrar um julgado que eu trouxe aqui que fala o seguinte: em regra, não há automática consunção, princípio da absorção, quando ocorre armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil juvenil. Isso aqui é a decisão do STJ pela sua 6ª turma. Isso porque o cometimento de um crime não perpassa necessariamente pela prática do outro. É possível absorção a depender das peculiaridades de cada caso, quando as duas condutas guardem entre si uma relação de meio e fim estreitamente vinculadas. Ou seja, é possível, mas isso não é automático. O princípio da consunção exige o quê? Nexo de dependência entre a sucessão de fatos. Se evidenciado pelo caderno probatório que um dos crimes é absolutamente autônomo, sem relação de subordinação com o outro, exemplo, o sujeito tinha outras imagens que não foram compartilhadas, tá? O réu deverá responder por ambos em concurso material de crimes. A distinção se dá a cada caso de acordo com suas especificidades. Dá uma olhadinha no informativo estranho aqui, 666, mas vamos lá. Uma outra decisão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei ela bem elucidadora, e está ali pela 5ª turma. Lembremos que as turmas penais são a 5ª e a 6ª do STJ, e as duas formam a 3ª seção. Tá? Vai falar essa 5ª turma que é a tese da consunção, que é a absorção do crime do 241 pelo 241-B não se sustenta, na hipótese de se tratar de delito de tipo misto alternativo, tá? O qual abarca todas as condutas que tenham por objetos fotografias ou vídeos contendo menores, o certo seria crianças e adolescentes, em cenas de sexo explícito ou pornográficas. Quando a gente adquire ou baixa arquivos de imagens pornográficas, fotos e vídeos envolvendo crianças ou adolescentes e armazena no próprio HD, como no caso dos autos, é perfeitamente possível o concurso material, olha a resposta aqui, de condutas de possuir e armazenar, portanto, os dois tipos penais, o que autoriza a aplicação da regra do 69 do Código Penal do concurso material. Como o tipo incriminador capitulado 241-A não constitui fase normal meio de execução para o 241-B, o agente possuía livre determinação de somente baixar, arquivar ou armazenar o material pornográfico, né, para satisfazer sua lascívia pessoal, mas poderia se abster de divulgá-lo, sobretudo a adolescentes, o que não ocorreu na espécie. Portanto, nós temos aqui dois crimes, o 241-A e o 241-B, em concurso material. Fechou? Gostei dessa questão aqui, achei bem interessante para trabalhar com jurisprudência e também com a lei. Pois bem, pessoal, vamos para outra questão aqui, essa questão de... Opa, pronto. Vamos lá. Essa questão vai falar o seguinte: determinada guarnição policial militar recebeu notícia de que durante a realização de uma festa na casa em bairro residencial, o vizinho, insatisfeito com barulho, perturbação, 42, lei de contravenções penais, tá? Muito vai acontecer quando vocês estiverem aí na atividade de segurança pública. Teria entrado em calorosa discussão, sendo visto com arma de fogo. Ó, visto arma de fogo em sua cintura. Onde ele estava? Estava na cintura dele, mas aonde? No jardim de sua residência. Então ele estava em casa. Ele tinha posse
dessa arma de fogo. Ah, por que não tinha porta? Ele estava em sua residência ou também estabelecimento comercial em que ele é o proprietário responsável legal. Portanto, é posse. Ele estava no jardim da casa dele, tá? Vamos lá. Os militares procederam ao local e, mencionando o motivo do acionamento, pediram para fazer uma busca na residência. Foi autorizada a busca na residência. Eles encontraram o quê? Uma pistola 380, de regra de uso permitido. Então, em tese, se pudesse falar de uma posse ilegal de arma de fogo, a gente estaria no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, tá? Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Mas, aparentemente aqui, não vai ser o caso. Por quê? Porque ele é indagado sobre a propriedade da arma e o fato de estar circulando com a pistola na cintura em seu jardim, ou seja, nas extensões ali de sua casa, o morador admitiu ter se enervado, nervosinho, com a festa do vizinho, apresentando na sequência um certificado de registro de arma de fogo que estava vencido. O fato de estar vencido transforma isso em crime? Já temos jurisprudência sobre o caso, que não é crime, é mera irregularidade. Então vamos lá. Há 2 anos, como registro como atirador esportivo. Diante da situação, tendo comprovado a manutenção da arma de fogo no interior da residência, deixou bem clara a questão, não tem nem como ter saída. Se no máximo poderia dar posse por causa do artigo 12, né? Mas, como ele tinha certificado de arma de fogo, mesmo que vencido, é mera irregularidade, aplicação de multa, tá? Mas bom, vamos recolher essa arma. Bem como a circulação armada no jardim, é correto afirmar que o sujeito deve responder por porte de arma de fogo? Não. Deve responder por posse de arma de fogo? Aqui poderia gerar uma dúvida, mas já falamos da questão de certificado vencido, é irregularidade, então também não. Deve responder por porte e posse de arma de fogo em concurso material? Gente, loucura. Começamos mal aqui, né? Deve responder por porte e posse de arma de fogo em concurso formal? Também não. Pô, vamos lá. Letra E para salvar, tomara. Deve ter arma de fogo apreendida, ok, com aplicação de multa, não pela polícia, mas vai ter uma multa própria, sem responder por crime. Ótimo, letra E. Para isso eu gostaria de, vamos lá, ver se a letra E é a ela mesmo. Lembrar para vocês que o Estatuto do Desarmamento, nós temos aí a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lá no artigo 12. Pessoal, volta para mim aqui, posse, ou eu tenho essa arma na minha casa, ou nas dependências dela, ou então essa minha arma de fogo está no meu estabelecimento comercial, em que eu sou proprietário ou responsável legal. Fora disso, vai ser porte, seja porque eu estou portando, seja porque eu cedi, seja porque eu emprestei, ou várias outras condutas ali de porte. Quando é arma de fogo de uso permitido, nós estamos na posse ilegal, no artigo 12, e na porte ilegal, no artigo 14. Quando é de uso restrito ou proibido, nós estamos no artigo 16, tanto quando é posse, quanto quando é porte, tá bom? Vamos lá então, voltemos aqui e vamos continuar. Essa conduta possui ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Quem define isso aqui? Norma penal em branco. Quem define isso aqui é um decreto do presidente da República. Em desacordo com determinação legal regulamentar, no interior da sua residência ou dependência desta, aqui estava no quintal, no jardim dela, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Tá? Essa é a famosa posse irregular de arma de fogo. Vimos a posse e o porte. Porte são várias outras condutas. Agora, e o uso permitido, restrito ou proibido? Vai estar no decreto, é uma norma penal. Norma penal em branco, tá bom? Decreto do presidente da República. Uso permitido, uso restrito, uso proibido. Cada um com as suas categorias, tá? Uso, isso aqui, olha, posse, coloca aqui, ó, uso permitido, tá? A posse, se ela é irregular, ela está no artigo 12, e se o porte é ilegal, está no artigo 14. Agora, se for uso restrito, tanto a posse quanto o porte estão no artigo 16, Estatuto do Desarmamento. E o uso proibido está lá no parágrafo 2º do artigo 16. Esse, inclusive, é crime hediondo. Bom, avancemos. Esse julgado aqui eu trouxe que eu achei muito importante. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Estatuto do Desarmamento, guarda de arma em residência com registro vencido. Conduta atípica, julgado do STJ. Ausência de dolo
Artigo 16 do mesmo estatuto, posse igual à munição de uso restrito, conselheiro equiparado a desembargador, lei orgânica da magistratura, direito de porte de arma para defesa pessoal, não discriminação na LOMAN, e mais diz o seguinte: se o agente já procedeu o registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa. Então, está com o certificado de registro de arma de fogo, o famoso CRAF, vencido, você está na irregularidade administrativa, que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa, mas não caracteriza o ilícito penal. Tudo bem? Próximo, eu gostaria ainda de mencionar dentro dessa questão, para não esquecer, tá? Essa aqui é só um bizuzão. Crimes do Estatuto do Desarmamento que são considerados hediondos, lá pela Lei 8.072 de 90, tá? Vai falar, o que também é hediondo? Posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, que é o 16, parágrafo 2º. Comércio ilegal de arma de fogo, cuidado que não fala acessório nem munição, tá? Tá no artigo 17, Estatuto do Desarmamento. E tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, que está no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Fechou? Próxima questão aqui. Isso. Interceptação telefônica, das comunicações telefônicas. Bom, é uma questão, então, portanto, da Lei 9296 de 96. A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, corretíssimo, a qual não excederá 15 dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, é a última ratio, indícios razoáveis de autoria e de fato investigado, constituir infração penal punida com pena de reclusão. Beleza. Que poderá ser determinada de ofício, isso aqui é previsto em lei, mas muito criticado pela doutrina, por ferir aí o princípio do acusatório, né? Então, enfim, cada um com seu quadrado, o juiz não deveria definir isso de ofício, mas enfim, também por representação da autoridade policial ou do Ministério Público, parquet, devendo nesses casos o pedido demonstrar a necessidade da medida com indicação dos meios a serem empregados. Quanto ao uso da fundamentação per relationem, a jurisprudência do STJ na interceptação telefônica é correto afirmar que, vamos lá. A utilização da técnica per relationem, essa aqui, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar nova decisão nos termos de manifestação do Ministério Público, ministerial anterior, não implica vício na fundamentação. O que quer dizer aqui? Volta para mim. Eu utilizar uma fundamentação, como fundamentação, imagine se sou juiz, pedi uma interceptação, pedi uma prorrogação, por exemplo, da interceptação, e vem um parecer do Ministério Público, e eu, como juiz, eu fundamento a minha medida em cima desse parecer, falando conforme decisão, e assim materializa fatos novos, evidentes aqui, a determinar a medida de acordo com os preceitos legais, é suficiente para falar que eu decidi e fundamentei como juiz, por exemplo. Entenderam o esquema? Essa é a fundamentação per relationem. Estou me valendo de um outro documento para fundamentar o meu, ainda que sucintamente. Eu só preciso manter aquilo ali sucintamente e é válido. Portanto, a letra A é o que demonstra ser a mais correta. Sempre falei com vocês, busca a questão mais correta ou mais errada, né? Não se admite a utilização da técnica, se admite sim. Então, está errado já aqui, ó. Fundamentação per relação para justificar a quebra de sigilo das comunicações telefônicas ou sua prorrogação. Pode sim. A existência de representação da autoridade policial é suficiente para a aplicação da técnica per relationem, ainda que não haja incorporação formal da decisão judicial, não é suficiente. Precisa estar incorporado formalmente na lei da decisão judicial. A existência de manifestação do Ministério Público é suficiente para a aplicação da técnica de fundamentação, ainda que não haja incorporação formal da decisão judicial. Não é aqui. Tá? Vamos lá. A utilização da técnica para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores depende de prévia decisão judicial fundamentada de forma autônoma, não precisa disso aqui, tá bom? Vamos lá. Próximo. Esse aqui, portanto, nós estamos falando que é a nossa letra A, mas eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Lei 9296 de 96 vai falar da interceptação das comunicações telefônicas. Lembre-se que nessa lei também nós estamos falando da captação ambiental. Ambiental.
Medida muito importante aqui, a do 8º A. Dê uma lidinha, não perca a oportunidade, tá? Vamos lá. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício a requerimento de ofício. Isso aqui é criticado por quê? Porque pode ferir aí o princípio acusatório da autoridade policial na investigação criminal, não vai poder ser no processo, por óbvio, e do representante do Ministério Público, tanto na investigação quanto na instrução processual. Vai falar que a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Pode ser outras várias vezes renováveis por vários prazos de 15 dias? Pode, sem problema nenhum, tá? Renovável por igual tempo. Lembre-se que a renovação para captação ambiental é uma, são alguns critérios, e aqui para interceptação telefônica são outros, tá? Renovar por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova, por isso a última raça aqui. Agora vamos lembrar que a fundamentação per relacionem, também chamada de fundamentação aliende, alguns vão falar aliende, forma de motivação na qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes. Ó, vai ser partes aqui, né? Partes. Uma das partes. Precedente ou decisão anterior constante nos autos do mesmo processo. Então o juiz se vale daquele pedacinho para falar, isso aqui eu estou fundamentando isso aqui. Beleza? Então é válida a fundamentação per relacionem. Aí eu trouxe alguns julgados aqui, ó, tá? Que são importantes. Em decisões que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas de investigados, é inválida aqui, ó, é inválida a utilização da técnica de fundamentação per relacionem sem... Aqui, ó, quando é que ela vai ser inválida? Ela é válida, mas ela vai ser... É foda essas decisões, né? Os caras começam como inválida para te confundir. Não, é inválida a utilização da técnica de fundamentação per relacionem se não tecer nenhuma consideração autônoma. A gente precisa de duas linhas. O juiz está falando, ó, de acordo com o caso concreto, isso aqui está evidente porque demonstra uma continuidade daquela conduta, por isso estou deferindo a medida. É isso. Então é permitida a per relacionem, mas não pode se não tiver nenhuma linha a mais falando o novo contexto daquilo, né? Ainda que sucintamente. Então pode ser uma decisão que vale-se daquele parecer anterior, sim, mas o juiz tem que fazer uma linha ali, duas linhas falando, justificando a indispensabilidade dessa autorização de inclusão ou de prorrogação de terminais em diligências de interceptações telefônicas. Por isso aqui, essa decisão, esse julgado, mas que ele começa falando é inválida a utilização da técnica de fundamentação per relacionem, continua lendo, vai até o final, porque aí você vai ver que ela é válida, ela só precisa ter uma linhazinha, duas linhazinhas a mais, ainda que sucintamente o juiz falando, é válido e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá, próximo, admite-se o uso da motivação per relacionem para quê? Para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. No entanto, ficou melhor essa decisão assim, né, gente? No entanto, as decisões que deferem a interceptação telefônica e a respectiva prorrogação devem prever expressamente os fundamentos da representação que deram suporte à decisão, o que constituiria meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação reportada como razão de decidir, sob pena de ausência de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. Sacaram o movimento aqui? Pois bem, então é possível? É possível. Vou lembrar, por fim, que na jurisprudência em tese, sempre recomendo leitura de jurisprudência em tese ali do STJ, só digitar no Google, jurisprudência em tese, vai achar várias lá, né? Várias jurisprudências em tese, várias edições, e cada edição é sobre um tema específico. Essa edição nos trouxe falando o seguinte: é admissível a utilização da técnica de fundamentação per relacionem para a prorrogação de interceptação telefônica quando mantidos os pressupostos que autoriza a decretação da medida originária. Fechou? Então vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão que vai nos gritar, cadê meu papel? Aqui. Pronto, aqui. Próxima questão que vai nos gritar o seguinte, vamos lá. Noeli, sei lá, compareceu à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência contra seu companheiro Erson, pelo crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Vamos lembrar que crime de ameaça é mediante representação. Ah, professor, mas quando é Maria da Penha não tem representação. Para lesão corporal de natureza leve, tá? Que não tem representação. Mas para os outros crimes que ainda assim exigem representação, vai ter. Um dos quais é justamente a ameaça. E um outro, professor, o stalk, perseguição, 47A. Tá bom? Após chegar em casa, Noeli ouve pedido de desculpa de seu companheiro
e apelos para que desista da representação. Considerando o disposto na legislação aplicável, quanto à possibilidade de retratação da representação, é possível? É. Só que essa retratação, ela tem uma situação específica, qual que é? A audiência especial designada para aquela finalidade de se retratar daquela representação, presença do Ministério Público, do juiz e da vítima ali naquela frente, né? Ela pode se retratar, e desde que seja até o recebimento, não oferecimento, recebimento da denúncia, tá? Então vamos lá. Alternativa A, não poderá desistir da representação por se tratar de ação penal pública? Não. Continua sendo ação penal pública condicionada à representação. Tem uma técnica aí, porque é ação penal pública, mas é pública condicionada à representação. Poderá se retratar perante a autoridade policial até o oferecimento da denúncia? Não é autoridade policial e não até oferecimento, até recebimento. Autoridade judicial, tá? Poderá se retratar perante o juiz? Sim. Em audiência especial? Sim. Até quando? Até o recebimento da denúncia. Letra C da nossa base aqui, né? Vamos lá. Poderá ser retratado perante o juiz ou autoridade policial até a sentença? Não. Até o recebimento da denúncia. Perante o juiz só. Autoridade policial, não. Não poderá se retratar após o oferecimento da denúncia, ainda que na presença do juiz e acompanhado de advogado? Não. Não. Tira aqui. Portanto, é a letra C. Gostaria de mostrar para vocês onde está na lei. Vamos lembrar, primeiro, que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, vai trazer 5 formas de violência contra a mulher. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Lembramos que a moral envolve os crimes de calúnia, difamação e injúria. Lembramos que o artigo 16 da Lei Maria da Penha vai falar que nas ações penais públicas, condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ouvido o Ministério Público. E por fim, vão lembrar que o crime de ameaça, no artigo 147, vai falar que vai ameaçar a pessoa por palavra, escrita ou gesto, qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. E somente se procede mediante representação. Traz para mim aqui, gente, não caiam nesse mito. Lei Maria da Penha é uma lei de procedimentos. O único crime que tem lá dentro, inclusive não vem na origem da lei, é o crime do artigo 24A, que vai trabalhar especificamente sobre o descumprimento da medida protetiva de urgência, que é um crime que gera uma pena, que é uma pena de até 2 anos, que sequer o delegado pode arbitrar fiança. Beleza? Lá no 24A. Porém, é uma lei de procedimentos. O único crime, que é o de lesão corporal de natureza leve, e que, como a maioria das vezes, ele vai ser mediante representação, porque lá na Lei 9.099 de 95, que a partir do artigo 60 trabalha com juizados especiais criminais, nós estamos trabalhando lá dentro uma situação específica, que é o artigo 88, que fala que lesão leve ela é mediante representação. Porém, o artigo 41 da Lei Maria da Penha fala não posso aplicar a Lei 9.099 para fatos envolvendo a Lei Maria da Penha. Por essa consequência, qual que eu tenho? Eu não posso usar 9.099, eu não posso usar o 88. Então, para o caso da mulher que é vítima de lesão corporal de natureza leve, a ação penal é pública incondicionada e não condicionada à representação, só para isso. Mas o crime de ameaça, que continua sendo a ação penal pública condicionada à representação lá do Código Penal, o crime, por exemplo, de stalking, que é a perseguição, artigo 147B, também prossegue como sendo de ação penal pública condicionada à representação. A vítima deve representar e mais, o Estado, lá no momento, pode ter uma retratação, aliás, ela pode retratar-se dessa representação, mas não pode fazer na delegacia de polícia. Tem que ir lá perante o juiz, numa audiência específica, para esse fim, para ser intimado, para que fala lá que está de fato se retratando até o recebimento da denúncia. Fechou? Avancemos aqui, vamos para mais uma questão. Vamos lá. Essa questão vai falar que Maria, que tem 61 anos de idade, uma pessoa idosa, primária e de bons antecedentes, responsável pela criação de 3 netos com idade de 10 a 16, em dificuldade financeira, aceita a proposta do vizinho de levar 1 quilo de maconha na cidade natal, onde reside, para Mossoró, no mesmo estado, recebendo um salário mínimo pelo serviço. Maria, porém, foi flagrada por policiais militares em abordagem de rotina, quando transportava droga em uma bolsa que estava no maleiro do ônibus intermunicipal. Estava no maleiro, lá embaixo, tá? Por ela utilizado, admitindo a empreitada criminosa. Gente, pelo que apresentou a questão, nós estamos pensando mais ou menos no crime de tráfico de drogas,
artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, mas também nós estamos pensando no parágrafo 4 dele ali, que vai trabalhar com tráfico privilegiado. Mais apropriado de falar tráfico com diminuição de pena. E que também pode ter substituição de pena. E que tem inclusive uma súmula, vou trazer para cá, súmula de número 59, súmula vinculante, que vai falar dessa obrigatoriedade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tanto com todos os pressupostos atendidos, tá? Vamos lá. Diante desse quadro fático, aí vocês têm que fazer prova, já imaginar o que está acontecendo na mente. O comportamento de Maria configura de acordo com os jurisprudências terminais. Vamos lá. Tráfico majorado pela infração ter sido praticado no interior do transporte público. É tráfico majorado, gente? Estava no transporte público, ela fazendo tráfico, ela estava transportando lá no maleiro, que não tinha nada a ver com ali dentro, uma venda, alguma coisa, né? De acordo com a jurisprudência, não fazendo jus à forma privilegiada? Não. Tráfico majorado pela infração ter sido praticado no interior de transporte público? Não, porque na verdade o tráfico não estava no interior, ela estava conduzindo ali no interior. Reconhecida a forma privilegiada? Vai ser reconhecida a forma privilegiada, mas também não vai ser majorada aqui em cima. Tráfico sem causa de aumento, sem majorante, lei do artigo 40. Admitindo a substituição da pena privativa de liberdade? Pode, porque é o quê? Tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado, aqui na letra C, é a que a gente vai ter que marcar. Tráfico privilegiado sem causa de aumento, não podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivo de direitos. Aqui, ó, sem causa de aumento, seria aqui. Mas pode sim ter substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Na verdade, depois da súmula vinculante número 59, deve ali, né? Assemelhado aos crimes hediondos. Por ter natureza assemelhada aos crimes hediondos, não tem natureza assemelhada a crime hediondo. Vocês vão olhar no artigo 112, parágrafo 5º, lá da Lei de Execução Penal. Mais à frente, tráfico majorado em razão da intermunicipalidade. Não tem isso, não tem intermunicipalidade, interestadualidade ou internacionalidade, tá? Não sendo aplicado caso de diminuição. Portanto, a letra C é a mais apropriada, mas eu quero mostrar para vocês de onde a gente tirou isso. Vamos lá. Pessoal, as 18 condutas lá do tráfico de drogas estão lá no nosso artigo 33, tá? Então, tipo misto, ó, tipo misto alternativo. Prática de um, já vai consumar de todos eles, alternativo. Tá? É um crime cuja pena de reclusão de 5 a 15 anos. Veja, no parágrafo 4º, a falar do famoso tráfico privilegiado, que é o tráfico com diminuição de pena. Se o sujeito aqui, olha, a pena vai reduzir de 1/6 a 2/3. 2/3, gente. Se você pega uma pena de 5 anos e reduz 2/3, ela vai para 1 ano e 8 meses. É muito menos, inclusive com conversão. Na lei, trazia assim, ó, vedada a conversão em penas restritivas de direito, mas isso foi julgado já pelo STF, isso já está cortado na lei, tá? Então, pode sim ter conversão para pena restritiva de direitos, desde que o sujeito seja primário, a condição da senhora lá, de bons antecedentes e, pelo contexto, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, tá? Então, portanto, ela vai fazer jus a essa diminuição de pena? Sim. Só que o artigo 40 vai nos falar que as penas vão ser aumentadas de 1/3 a 2/3, 1/6 a 2/3, né? Que é a mesma ali da diminuição. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou mediações estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalar, sede de atividades estudantis, sociais, culturais, recreativas, entre outros, e no final fala assim, ou em transportes públicos. É aqui que bateu. Será que vai ter a causa de aumento para ela? Não. Porque o tráfico não se realizou no transporte público. Ela estava transportando a droga num maleiro sem fazer o tráfico lá dentro. Tudo bem? Então vamos lá. E ainda foi intermunicipal. E aí, por fim, a gente tem que lembrar o entendimento do STJ. Veja essa decisão. O entendimento desse Superior Tribunal é no sentido de que, para a caracterização da majorante do tráfico de substância entorpecente, valentes de transporte público, é necessária a efetiva oferta e comercialização da referida substância, não bastando para a sua incidência o só fato de se utilizar o citado meio de locomoção. Não estava no maleiro? Então ela vai fazer jus, sim, a diminuição de pena como tráfico privilegiado e não vai ter a causa de aumento de pena por estar em transporte público. Fechou? Então vamos para o nossa próxima questão. Vamos lá. Durante o almoço comemorativo, a pessoa de José emprestou seu carro a Mateus
para que ele fosse buscar sua namorada, ciente de que este não possuía carteira de habilitação. Já entrou no 310. Precisa gerar perigo de dano? Não. Uma pessoa que empresta esse veículo, sabendo que a pessoa não tem habilitação, não precisa ter gerado perigo de dano. O cara pode dirigir bonitinho, dirigir há vários anos, mas não tem habilitação, o cara sabia. Quando trafegava normalmente, é isso que é importante, quando trafegava normalmente pela via, sem gerar perigo de dano, Matheus foi parado numa blitz de rotina, sendo constatado que não possuía devida autorização legal para dirigir. Praticou o 309? Não, porque 309 exige perigo de dano. Conduzir veículo automotor sem a CNH exige perigo de dano para configurar o 309. Você emprestar o seu veículo automotor para uma pessoa que não tem CNH, não exige perigo de dano. Por isso que quem empresta vai estar correndo 310, mas quem está conduzindo sem CNH, se não gerou perigo de dano, não incorre no crime. Tudo bem? Vamos lá. Diante desse quadro fático, de acordo com as previsões legais, vamos lá. O José, que é aquele que emprestou o veículo, José, responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada? Sim. Enquanto Matheus deverá ser absolvido em razão da atipicidade comportamental. Corretíssimo. Letra A já para matar aqui, ó. José e Matheus não responderão por qualquer infração penal, pois suas condutas não geraram qualquer perigo de dano? Não, já expliquei. José sim, porque não precisa de perigo de dano para configurar o crime. Tá? Matheus não, porque não gerou perigo de dano. Exige o tipo penal o perigo de dano. A conduta de José é atípica? Não, ela é típica. Devendo Matheus responder pelo crime de dirigir veículo em via pública sem autorização ou permissão? Não. Ao contrário aqui, né? Caso viesse a causar lesão culposa em terceiro, Matheus responderia pelos crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor e de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão, autorização e concurso material? Não, porque aqui é uma causa realmente de pena. José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto Matheus responderá pelo dirigir veículo via pública sem devida habilitação? Não. Ele ter ficado em dúvida nessa aqui, um pouquinho nessa aqui, mas a letra A é a mais correta, né? Portanto, ela para ser marcada. E vamos explicar o porquê que a gente está levando em consideração essa letra A. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai dizer o seguinte: dirigir veículo, 309, tá? Esse é o escondidinho ali. Dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, ainda se caçado o direito de dirigir, aí vem a partezinha aqui importante, ó, gerando perigo de dano. Não gerou perigo de dano, não vai responder pelo crime. Simples assim. Ah, mas não tem habilitação, não vai responder pelo crime. Gente, tem outras infrações sancionadas disso aí. Crime, não, tá? Lembre-se da súmula 720 do STF, ela reforça isso aqui, porque ela fala assim, olha, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra o fato perigo de dano, reforçou ainda mais o tipo penal. Ele derrogou o artigo 32, revogar parcialmente, o artigo 32 da Lei de Contravenções, faltou o Ezinho ali, da Lei de Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Referendo que o 309 depende de perigo de dano. Já o 310, que é aquele que emprestou lá o José, permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa o quê? Não habilitada. Ele sabia que Matheus não era habilitado. Com habilitação cassada, ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda pelo seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzir. O cara tem até carteira, mas está embriagado, não pode, tá? Em segurança. Esse aqui precisa de perigo de dano? Não. E a súmula 575 do STJ reforça que não precisa de perigo de dano. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas 310, independentemente da ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto na condição do veículo. Fechou? Então vai responder do mesmo jeito, tá? Nossa próxima questão aqui é a questão que nós vamos falar do seguinte, ó. Silvio, eu acho, possui um pequeno comércio de venda de material de escritório. Considerando a situação financeira precária da empresa e procurando reduzir o valor do tributo devido, sábio, na verdade, praticou uma série de condutas que em tese tipificaria o crime, o delito previsto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8137, que fala:
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer dos acessórios mediante as seguintes condutas. Inciso primeiro, omitir informação, prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, tá? Sob esse delito e referida legislação e de acordo com a posição das jurisprudências tribunais superiores, é correto afirmar que, vamos começar a lembrar que não se tipifica crime material deste dispositivo os incisos 1º a 4º desta lei, de acordo com a súmula vinculante número 24 STF, tá? Então vamos lembrar que isso aqui é uma situação específica. Vamos lembrar que vai falar o seguinte, olha, vamos lá. O prazo prescricional começa a contar da data da conduta de omitir a informação, crime material. Vai lá para frente o tiquinho, né, gente? É punível quando praticado através de conduta dolosa ou culposa? Culposa não, tá? Culposa não. É em tese de natureza material, sim, pois somente estará configurado com o lançamento definitivo do tributo? Sim, olha ela aqui, ó, a súmula vinculante número 24, falando expressamente desse fato. É classificado como formal, não é material. Restando consumado com a omissão da informação capaz de reduzir o tributo devido? Não. Permite que a expressividade do valor do tributo sonegado possa ser concomitantemente utilizada para elevar a pena base e depois, como majorante da terceira etapa, aplicar a pena? Claro que não, né, gente? Não vai virar bis aqui. Vamos lá, portanto, a letra C é a mais adequada e vamos lembrar que, de acordo com a súmula vinculante número 24, falou lei 12.830, de onde, acho que eu estava na cabeça aqui, sabe o quê? É que trata da investigação conduzida pelo delegado de polícia. Não é da lei 2.830, é da 8137 de 90, tá? Então se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo, tá? Portanto, é lá na frente que vamos falar dessa consumação desse crime. E o inciso 1 a 4 vai falar o seguinte, olha, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas, que vai tipificar o crime material, somente quando tiver o lançamento definitivo do tributo. Omitir informação para essa declaração falsa às autoridades, foi o que o Gustavo fez. Então, ele vai somente quando tiver o lançamento definitivo do tributo, antes não. Fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos, omitindo a operação de qualquer natureza, ou documento ou livro exigido pela lei fiscal. Falsificar, alterar nota, fatura duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, ou elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber se é falso ou inexato. É aqui que o sujeito entra na sonegação fiscal, mas esses casos do 1 a 4 só vai se dar quando tipifica esse crime que é material antes do lançamento definitivo do tributo. Fechou? Vamos para a nossa próxima questão? A questão vai falar o seguinte, a Lei 12.850, que trabalha com a ORCRIM, organização criminosa, define o crime de organização criminosa e dispõe sobre investigação e os meios de obtenção de prova deste tipo de delito, tá? Vamos lembrar algumas coisas dele aqui? Primeiro, a intervenção policial poderá ser retardada. Pode, claro. Se for para poder prender mais gente, se for para regimentar mais elementos de informação, claro que pode ser retardada. Tá? Que é a chamada da ação controlada aqui, mediante ação controlada, reclamando prévia autorização judicial? Não tem autorização. Tá? Você tem que avisar o juiz que vai fazer. Não tem autorização. Tudo bem? Então tá errado. A infiltração de agentes exige prévia autorização judicial? Claro, prévia. Assim como o oitivo do Ministério Público? Também, em caso de representação da autoridade policial. Poderá, então aqui a letra B, já estava na cara. Poderá ser realizada colaboração premiada participando das negociações do acordo o juiz não pode participar do acordo. Já matou por aqui. Ministério Público, o acusado assistido pelo advogado. Tudo bem, mas o juiz não. O sigilo das investigações poderá ser decretado pela autoridade policial? Não, autoridade judicial. Para garantia de celeridade e eficácia das diligências investigatórias, impedindo nessa hipótese acesso da defesa dos elementos produzidos. Não pode impedir. A não ser diligências, não pode impedir e pode impedir só para as diligências em andamento. Tá? O crime de organização criminosa
se configura quando 4 ou mais pessoas se associam de forma estruturada com divisão de tarefas, práticas de crime que exijam pena máxima não igual é superior a 4 anos. Então tá tudo errado aqui, a letra B, marcar com um abraço, mas nós temos uma explicaçãozinha para a gente trabalhar essa questão. Vamos lá? Começamos por aqui. Artigo 1º, parágrafo 1º, vai falar, considera-se crime, que é organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas. Cuidado, tá, gente? Vamos lá. Lembre-se do 288, que é associação criminosa do Código Penal, 3 ou mais pessoas. E lembre-se do 35, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas, tá? Beleza. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. Tá? Por isso que a letra E lá estava errada. A colaboração premiada, meu povo, dá uma olhadinha lá no artigo 4º, parágrafo 6º, vai falar que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, se foi constitucional considerado, o investigado e o defensor, com manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o MP e o investigado ou acusado e seu defensor. Já a ação controlada, lá no artigo 8º, parágrafo 1º, vai falar que o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. Não falou de autorização, falou de comunicação. Mais um outro ponto que nós vamos levar em consideração aqui. Opa. Não. Volta. Aqui. Infiltração de agentes. Vamos lembrar que o artigo 10 vai falar que infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação é possível, representada por quem? Delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitado o recurso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público. E, por fim, o sigilo das investigações. O artigo 23 vai nos gritar o seguinte: sigilo das investigações poderá ser decretado pela autoridade judicial e não policial, como falou na questão, para garantir a celeridade e eficácia das diligências investigatórias, mas assegura ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova de respeito ao exercício do direito de defesa devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes ao diligenciamento que estava frustrado a diligência. Por fim, nossa última questão, gente, de hoje. A última questão vai trabalhar o seguinte: após receber informação de que uma grande quantidade de droga estaria chegando a certa comunidade, a Polícia Civil planejou uma operação, uma grande quantidade de droga chegando em certa comunidade. A Polícia Civil planejou uma operação objetivando a apreensão do material entorpecente e prisão de vários traficantes. Joaquim é policial civil, está lotado aonde? Na delegacia em que a operação era planejada. E o Joaquim, momento em que de sua execução, ciente de que o líder do tráfico era um antigo colega de infância, acende escondido fogo de artifício que ficava na comunidade para acionamento de diligências policiais. Avisou Joaquim aqui, queima filme, não deveria ser um policial. Em razão do aviso, a diligência tem resultado negativo, ninguém sendo preso, não sendo apreendida qualquer droga. O comportamento de Joaquim foi o quê? Descoberto, devendo ele responder pelos seguintes crimes previstos na 11343 de 2006. Vamos lá. Ele está como associado ao tráfico? Ele é traficante? Ele colaborou como informante, fogueteiro? Ele é associação para o tráfico e colaboração como informante, o tráfico com custo material? Ou tráfico de drogas, associação para o tráfico com custo material? Gente, ele não responde por tráfico, ele não estava traficando drogas. Ele não é um associado para o tráfico, ele ficou sabendo que o cara... Ele nem estava junto lá do tráfico com o pessoal, não tem nada de associação. Mas ele é o fogueteiro, aquele que participou, sim, então ele é colaboração ou informante do tráfico apenas. Esse só é esse crime, na letra C aqui. Nossa, que absurdo, mas ele é um policial, que a gente, uma coisa é expulsar esse cara, outra coisa é questão de direito penal, vocês têm que ser frios para fazer uma questão dessa. Tá certo?
Então vamos lá, é a letra C e vamos lembrar deste tipo penal. Colaborar, artigo 37, como informante com um grupo, organização ou associação destinadas à prática de qualquer dos crimes, artigo 33, parágrafo 1º, caput, parágrafo 1º, e o 34, que é o maquinário para o tráfico. A peninha é de 2 a 6 anos, tá? Já o associar é se associar, você estava ali junto, pô, não estava, não era essa questão que trouxe. 2 ou mais pessoas com o fim de praticar reiteradamente ou não, crime do 33, caput, parágrafo 1º ao 34. E o parágrafo único também vai falar da associação se incorre para a prática reiterada do crime do 36, que é o financiamento do tráfico. Então, o Joaquim lá, é Joaquim mesmo? Deixa eu voltar aqui que eu nem lembro. É o Joaquim, policial sem vergonha. Esse policial aqui, ele colaborou com o tráfico, ele vai responder pelo 37, não pelo tráfico, não por associação e nada disso, tá bom? Façam questões de forma fria. Pessoal, com isso eu fico com mais essa maratona com vocês, muito feliz de estar participando deste momento de preparação. Para nós aqui, só um resultado importa, por isso que eu não trouxe essa camisa à toa. Só o seu nome no diário oficial, o bolachão no seu peito ali, falando sou mais um dessas carreiras policiais, especificamente aqui, para a carreira de delegado de polícia. E é muito importante estar com você, sabendo que a gente pode cada dia mais aprimorar um pedacinho do conhecimento daquilo que vai fazer diferença para o seu concurso público. Portanto, nos encontramos certamente em outros vídeos, em outros momentos, e permaneça estudando de uma forma coordenada, disciplinada e com foco, porque certamente o seu lugar no rumo dos concursos públicos é um lugar já reservado, tá bom? Grande abraço, pessoal, e certamente a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!